Eu sou Vera Mendes, eu estou, no momento, coordenando a rede de aprendizagem e gestão hospitalar. E eu me senti assim, tudo que você falava aí, né, eu acho que a gente vive isso na pele. Às vezes, inclusive o que você falou, né, que o que ficou no trabalho com os gestores, secretários municipais, a questão da capacitação. Essa é um tema que atrai as pessoas e que também unifica, né, os interesses. Quais são os interesses que unem as pessoas? Então, essa rede Inovar, ela é mais conhecida dentro do Grupo Saúde aqui do Estado da Bahia, porque ela só abrange o Estado da Bahia. Ela foi criada pelo Ministério da Saúde, por portaria e com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. Na época, porque o trabalho dos centros colaboradores, do qual a professora Ana Maria Mali tinha um grupo de pessoas que avaliou essa experiência como muito positiva dos centros colaboradores na área hospitalar. Então, a rede Inovar, ela existe não só aqui na Bahia, ela foi criada também para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, não, Rio Grande do Sul, dentro de faculdades de administração que desenvolvessem trabalhos de gestão em saúde. Eu estava voltando do doutorado, na época, na Inglaterra, com a turma do DOS, enfim, dos italianos, e aí inovação de processo mesmo. Então, essa rede foi criada e é difícil a gente manter esses interesses, porque os grupos, eles são flutuantes, eles mudam a cada momento e a rede precisa continuar, né? E, ao mesmo tempo, somos fragmentados. Eu estava conversando com o Sebastião, que ele desenvolve trabalho na área de economia da saúde. Nós estamos tão perto, somos conhecidos, somos, né, pessoas que nos relacionamos bem, e, no entanto, sentimos essa dificuldade de desenvolver algum trabalho articulado. E essa rede, ou essas redes, né, não tem... universidade, é governo, mas os atores são das mais diversas áreas, hospitais filantrópicos, hospitais públicos. E o que a gente desenvolveu, também financiado pelo CNPq, como esse evento aqui de hoje, foi um sistema de informação gerencial, que a gente pretendia, através dessas informações, professora Ana Celeste, que a senhora tratou aqui ontem, difundir as inovações, ou seja, quais são as melhores práticas, né? Os hospitais têm tais indicadores, quais são as melhores práticas que estão por trás desses hospitais, né? A conduta, desempenho, e difundir para os demais hospitais. No entanto, o SIG, ele está meio desativado em alguns hospitais. Alguns hospitais alimentam perfeitamente. A exemplo do Hospital Ernesto Simões Filho, que é um hospital de emergência importante aqui. Mas outros nem tanto, né? A começar pelo nosso hospital universitário, Sebastião, que nunca colocou nenhuma informação no SIG. Sem nenhuma denúncia aqui, o Hugo sabe disso, ele, né, participa. Mas, enfim, o voluntário, né? A rede funciona na base do interesse. Então, quais esses interesses que nos unem e esses interesses que fazem a gente permanecer? O SUS, né, a gente tem várias críticas, mas, enfim, funciona de alguma forma como uma rede. Estou falando de uma rede grande, como o SUS, e uma rede menor, né, no microespaço organizacional, como a rede Inovar. Então, essas dificuldades, professora, os atores mudam e precisam mudar, contudo, a gente tem que ter o que fazer, o que nos mantém ligados, né? O que mantém os interesses desses nós, dessas redes. Então, era isso assim que eu queria que a senhora falasse um pouco sobre, sem querer, né, ser institucionalista, mas o futuro das redes. Realmente é uma apresentação muito densa e com um volume de informações, de conhecimento muito grande, e que a gente leva a pensar. E aí, fico feliz de saber que, comparando 96 e 2006, a gente tem um progresso. De fato, né, a gente que, enfim, ouve tantas críticas ao SUS cotidianamente, né, os jornais e a grande mídia, e há aspectos positivos, há uma melhoria da situação de saúde, do sistema de saúde, pelo menos, que está evidenciada em várias pesquisas, mais uma pesquisa da professora Sônia evidenciando isso. Isso é muito importante. A gente está vivendo uma conjuntura extremamente difícil, de ameaças à própria manutenção dessas conquistas do SUS, e é importante que essas conquistas sejam divulgadas e sejam, né, principalmente essas que surgem das pesquisas, das evidências científicas.
Mas eu queria, professor, fazer uma pergunta, que acho que tem a ver com o conceito de redes. E, na verdade, assim, você faz uma distinção entre sistema e rede? São dois conceitos distintos? Há alguma interface, alguma interseção entre esses dois tipos de conceitos? O SUS é um sistema único de saúde. Precisa ser uma rede de sistemas, de serviços de saúde, ou uma rede de redes, ou um sistema com subsistemas, enfim. Porque assim como o conceito de inovação, o conceito de rede também, enfim, é um conceito que é muito utilizado e talvez a gente precise buscar esse rigor, a gente como pesquisador, como professor, um pouco o rigor na conceituação para, um pouco separando, né, enfim, o joio do trigo nessa discussão, desse conceito sobre redes. E dentro dessa diferenciação entre sistema e redes, onde é que fica a questão do poder, né? Você mencionou rapidamente que uma das questões que definem, que precisam ser discutidas quando está se discutindo rede, é a base de poder que faz as configurar. E, de modo geral, o que a gente vê na utilização mais frequente do conceito de redes é aquela redes em que todos somos iguais, cada um é um nó, cada um é um vértice, cada um é um ponto, e todo mundo se relaciona, não tem hierarquia, né? Mas isso também não é uma estratégia, talvez, de grupos com maior poder, com isso arrebanhar maior legitimidade e hegemonia, etc. Questões que dão pano para manga, eu não sei responder, mas em relação a Mário, né, esse tema do sujeito é muito caro, não falei nada praticamente disso hoje, mas naquele livro do SEBS, que também está online, sobre democracia, não sei o que mais, que é democracia, qualquer coisa de saúde. Termina tudo com saúde, mas ele começava com democracia, que eu e a Lenaura organizamos. O meu texto lá é sobre o sujeito, né, da subjetivação. E é um tema que me preocupa cada vez mais, porque meio que eu estou fazendo a volta para a psicologia e para tudo mais disso, porque eu deixei de fazer psicologia social e a própria sociologia, que eu fiz mestrado, para trabalhar com a ciência política, achando que se nós organizássemos o sistema político, nós dávamos um jeito nesse país. E através do conceito de cidadania, eu vinculava o indivíduo ao próprio sistema democrático. Então, eu trabalhei muito conceitualmente, politicamente, como o Sebastião falou, nessa defesa da democracia, uma comunidade de cidadãos e tudo mais. E depois de 20 e poucos anos da gente ter conseguido colocar todos os direitos e tudo mais na Constituição, eu começo a me dar conta de que a cidadania não pode ser um pacote de direitos e deveres. Falta sujeito. Ela só vai se concretizar se tiver a subjetividade. Né? Se nós não construirmos esse sujeito, ou esse sujeito não se construir nessas relações, você vai ter lá escrito na Constituição e tudo mais, mas não vai. E aí começa a me preocupar que isso, como é o processo de subjetivação. Eu penso que não são coisas muito fáceis para mim. Eu tenho trabalhado assim, que esse processo de transformação democrática, ele envolve 3 dimensões distintas e que nem sempre tem a mesma velocidade ou tem sinergia. Acho que é um processo de subjetivação, que é a construção do sujeito político. E esse processo é um processo sempre de ruptura. É um processo de definir um lugar que não estava previsto. A subjetivação, até na relação mãe e filho, é aquele momento em que o filho deixa de ser só um pedaço da mãe. É isso, em que ele é um eu, separado. Que é um processo doloroso entre mãe e filho, de negociar essa autonomia do sujeito, que já não é mais só o peito dela como mãe, que ela é um sujeito, e ele também, o filho também é. Então, desde a psicologia até a política, esse processo é um processo de rompimento. Né?
Eu acho que o processo de construção do movimento sanitário foi um processo de ruptura dentro da ditadura, construção de um sujeito coletivo e de várias subjetividades. Nós temos a nossa subjetividade, né, contaminada por várias coisas, mas também pelo fato de termos pertencido a essa geração e a essas lutas. E isso nos constrói identidade na gente também, né? Não é a única coisa. Um outro processo importante da transformação democrática é a constitucionalização. Ou seja, nós estamos numa sociedade que é uma sociedade de direitos, né, que tem uma dimensão legal importante, então esses sujeitos partícipes, né, da esfera pública passam a ter um conjunto de direitos e deveres. Então, a constitucionalização no sentido mais amplo, não é só estar escrito na Constituição, todo o aparato legal que garante, né, essa autonomia do sujeito e os seus direitos, ela é parte disso. E o terceiro processo que eu falo é o processo de institucionalização. É também um processo crucial da democracia. Agora, eles não andam sempre juntos. E isso é um grande problema, porque a hipertrofia de um pode matar o outro. Então, a hipertrofia da normatização, da institucionalização, acaba com o sujeito. Você faz uma burocratização, é a NOB isso, NOB aquilo, e cadê aquele sujeito que estava na rua defendendo a saúde, dizendo que era meu direito, e que queria isso? Acabou. Entendeu? Agora, a hipertrofia da subjetivação também não constrói uma estabilidade democrática. É aquele povo que vai, os piqueteiros da Argentina, entendeu? Porque você vai em todos. Não é um projeto de construção democrática. É um projeto de manifestação hipertrofiada do sujeito. Então, como combinar isso? Não sei. Eu acho que essas três coisas têm que estar. A constitucionalização hipertrofiada leva à judicialização, que também não é bom para a política, porque os conflitos têm que ser negociados na política, não é um juiz autoritariamente lá lendo, dizendo como é que tem que ser. Então, não é uma coisa fácil isso. E o que isso tem a ver com redes? Não sei. Penso que os movimentos sociais sempre acham que as redes, que nas redes as intersubjetividades são trocadas, assim como informações, e isso permite a construção de subjetividade. Você participa de um movimento social e é nesse movimento que você se mostra como sujeito e vê no outro ou igual, ou diferente, ou complementar, e é nessa relação que você se constrói. O sujeito se constrói também sozinho, ele se constrói na relação, né, no enfrentamento e tudo mais. Então, agora, não é necessariamente na normatização da rede que vai ser aí o lugar do sujeito. Então, eu penso que, por exemplo, eu não cheguei a falar, porque nessa correria, mas eu não acho que as redes e as estruturas burocráticas sejam proclives ou favoráveis à subjetivação, para nada. Elas são favoráveis à normalização e ao controle. Né? Nas redes, talvez, você tenha um lugar de negociação mais explícito, porque você pode sair e tal, desse controle, mas se você depende daquilo, você também busca um consenso, busca negociar, tudo mais. Ou seja, a rede é boa para difusão de inovação, mas não para inovação. Porque se você inova, você é um ponto à esquerda. E aí, cadê aquele tal consenso para criar estabilidade e tudo mais? Né? Então, por exemplo, partes das inovações que foram assim, incentivadas pelo governo central surgiram em municípios. Não é isso? As transferências condicionadas, saúde da família, isso foram experiências locais, municipais. Por que elas não se disseminaram e se contagiaram como de local para local? Por que elas tiveram que subir para o nível central e aí descer para essa rede, mas já de uma forma mais controlada? Não sei. Quais são as experiências de inovação que estão ocorrendo hoje no Brasil, no nível local? E que essa pesquisa, por exemplo, não captura porque ela está pegando a inovação
que é essa vinda de baixo para cima, como a descentralização nossa foi. Mas certamente está acontecendo. Hoje, o Dias falava de Sobral, sei lá, enfim, de alguns lugares lá que estariam ocorrendo. Mas acho que nós precisamos capturar essas e tentar ver por que as redes não têm sido condutores das inovações que não passam pelo nível central. Nós estamos fazendo esse percurso só e depois desce de uma forma mais autoritária. Mas não passa de um para outro, apesar de existir o CONASEM, apesar de existirem os encontros, apesar de existir a Abrasco, apesar de existir o SEB, nós não temos, as nossas redes não contaminam, as inovações não difundem dessa forma. Então, acho que isso é importante a gente repensar as nossas próprias redes de movimentos sociais também. Agora, com relação à Vera, eu vou responder junto, para não ficar muito grande, né? Com relação a como manter a gente no SUS. Veja, eu quando falo que o SUS, se ele é sistema, se é rede, tem uma certa implicância com o sistema, porque eu acho que o sistema é um conceito funcional, né, que vem lá da biologia, na suposição de que o sistema, o corpo humano é um sistema onde cada órgão tem uma função e contribui para o todo. Essa é uma ideia do sistema. Eu não sei assim, onde fica a discussão do poder, onde fica a discussão do conflito. A rede também esconde, mas o sistema esconde mais ainda. Né, porque ele supõe uma funcionalidade natural entre as partes. E, na verdade, não é assim. Nós vemos que o grande problema nosso no Brasil hoje é ainda a questão federativa, porque nós não conseguimos criar um sistema federativo, porque nós temos mais problemas e não as tais funcionalidades entre os vários órgãos. Então, eu não sei se deve substituir o sistema, eu acho que não, o nome do sistema está aí, deve ficar. Eu só acho que dentro do sistema comportam redes. E que essas várias redes podem ser úteis para, ou não, elas podem ser úteis para difundir informações, mas elas também podem ser forma só de inserção dos interesses de certos grupos e de outros excluir, porque elas estão dentro do sistema, mas como uma comunidade fechada, não é isso? Elas podem desagregar na medida em que não criam os mecanismos não de centralização, mas de colaboração. O problema da rede é a existência de vários atores, com um certo grau de autonomia e com a necessidade de criar uma coordenação, e essa coordenação envolve uma visão estratégica. Não é só juntar as partes que dá o SUS. Eu não sou a favor da poliarquia. Juntou qualquer um e dá o SUS. Não é isso. Eu acho que o SUS tem um projeto político para o Estado brasileiro, para a democracia brasileira, em que alguns têm que estar de um jeito e outros do outro. Cada um pode estar, mas com quadrados diferentes. Então, essa é a ideia. O que eu acho que está acontecendo eu não sei, eu tenho um certo pessimismo em relação apesar de ter visto dados importantes, mas acho que os governos dos últimos anos democráticos não foram governos que levaram a proposta do SUS com vigor. Como um SUS da forma como um sistema público de saúde universal e tudo mais. Eu tenho visto um movimento dos organismos internacionais, né, de tomar da gente a bandeira da universalização. A Organização Mundial de Saúde fala agora na universalização da atenção. Quando nós falamos de universalização nos anos 80, era um horror, porque tinha que ser focalização. Então, o Banco Mundial era contra, o BID era contra, o Fundo era contra, todo mundo era contra, tinha que focalizar. Agora, todos são a favor. Tá? Então, alguma coisa tem esquisito. Aí você vai ver o que está sendo proposto como universalização. É aumento de cobertura, tá? De qualquer forma. Se é com público, é com público, se é com o OCIP, é com o OCIP, se é com privado, é com privado. Não faz mal. A América Latina está dando um show de bola porque está incluindo.
é integral, as pessoas têm o mesmo tipo de direito, é igualitário? Não. Uns têm um pacote mais básico, outros, mas todo mundo entrou. Então, a universalidade hoje está sendo vista como estar todo mundo incluído, apesar da negação da cidadania, que é um conceito igualitário, porque cada um vai estar incluído de forma diferenciada, né? E essa bandeira era nossa, era a que nos unia, mas ela está sendo roubada literalmente da gente.